Bem-vindos à aula, eu sou o professor Darlon, formado pela UFRN, professor da Rede Municipal de Areias, professor da Rede Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, e o tema da nossa aula de hoje é Revolução Industrial. O que vem a ser a Revolução Industrial? Na prática, a Revolução Industrial foi uma série de mudanças tecnológicas, econômicas e sociais que ocorreram em meados do século XVIII. A sua característica mais marcante, a gente pode citar como a mudança do processo de manufatura para maquinofatura, entre outras. Em especial, é interessante você lembrar que esse processo ele começa a se desenrolar na Idade Média e ele vai realmente acontecer no meados do século XVIII com o advento das novas tecnologias, né? O desenvolvimento do TA, o desenvolvimento da máquina a vapor, a industrialização do ferro e alguns fatores contribuem para que a Inglaterra seja pioneira nesse processo de revolução industrial. Que fatores são esses? Primeiro, o acúmulo de capital devido ao processo de acúmulo de capital durante o período de expansão mercantil. A sua poderosa indústria naval, a Inglaterra, durante o século XVIII, tinha a maior marinha mais equipada da Europa e dos países, das potências da época. A sua riqueza mineral, porque a Inglaterra ela era rica tanto em ferro como em carvão mineral, que eram as matérias de base para impulsionar e para construir as máquinas durante o período da Revolução Industrial. E a indústria têxtil da Inglaterra, que se desenvolveu primeiro do que a de outros países, né? A forte influência também das ideias de Adam Smith no tocante ao individualismo, mas não o individualismo de maneira nociva como a gente compreende, mas no individualismo quando ele sendo uma coisa boa, que quando a pessoa ela produz uma coisa de boa qualidade, toda a sociedade sai ganhando com isso. Então isso era a cerne, né? Era o ponto-chave das ideias de Adam Smith, né? A gente vai ver que com o surgimento do maquinário, com a melhora dos meios de produção, começou a surgir também os problemas sociais. Eu gostaria de destacar dois movimentos que vão estar no centro da Revolução Industrial, que é o movimento ludista, que tem esse nome em homenagem a um dos seus líderes, né, Ned Ludd, que ele se juntava com outros operários e ele vendo que as máquinas estavam tirando seu emprego, eles invadiam as fábricas, jogavam máquinas em rio, quebravam máquinas, vandalizavam fábricas, no intuito de assim impedirem o desenvolvimento tecnológico. A gente sabe que essa tática não dá muito certo na maioria das vezes. E o outro movimento é o movimento cartista, certo? O movimento cartista tem esse nome porque eles procuram, como é que eu vou dizer, tentar fazer uma oposição a esse desenvolvimento das máquinas e ao surgimento das demandas sociais, dos conflitos sociais, de maneira legal, né? Assim como de maneira legal eles vão ao parlamento inglês e eles levam cartas, né? Por isso que o nome fica conhecido como cartismo, certo? E nessas cartas a gente pode dizer assim que eles começam a demandar, eles começam a pedir junto ao parlamento algumas mudanças, como a extinção do trabalho infantil, a estipulação de um salário semanal, um salário mínimo, né, que não houve tanto, a redução da carga horária de trabalho. E entre suas demandas estava o sufrágio universal. A gente sabe que as mulheres elas não votavam naquela época, né? E pessoas de baixa renda, analfabetas também não. Então eles procuravam, junto a essas petições na Câmara dos Lordes, para que eles fossem atendidos, né? E dessa maneira eles conseguissem algumas vitórias. A gente sabe que isso não vai se dar de maneira rápida, né? A gente vai ter aí também as ideias de Karl Marx, né? Que ele vê a Revolução Industrial como assim, num conjunto, né? A chamada Revolução Burguesa do século XVIII, responsável pela crise do antigo regime, a passagem do capitalismo industrial, e os outros dois movimentos que acompanham são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que, sob a influência dos princípios iluministas, assinalam a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ou seja, para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não a sua causa. Ou seja,
não foi a Revolução Industrial que desencadeou o capitalismo, mas o capitalismo ele já existia, só que tinha outros modelos, né? A gente vai ver que a Revolução Industrial ela vai ter 3 fases distintas, né? A primeira, 1750 a 1850, com as descobertas que favorecem a expansão industrial, a introdução das máquinas a vapor, a mecânica, o desenvolvimento de novas ferramentas. Em 1850 a 1950, com a consolidação do progresso científico e tecnológico, que se espalhou por outros países, entre a Itália, a França, né, a Alemanha. Eles começaram também a se industrializar, né? E a criação da lâmpada incandescente, televisão, rádio, a descoberta de antibióticos e vacinas. A gente vai ver que todos isso são avanços decorrentes da Revolução Industrial. Ou seja, a Revolução Industrial ela trouxe um desenvolvimento tecnológico e científico que possibilitou que a gente tivesse avanços modernos que a gente pode dizer que ecoa até os dias de hoje, certo? Eu gostaria de destacar para vocês, quando a gente fala assim, anteriormente eu falei sobre o cartismo e não citei os líderes, né? Porque os líderes do cartismo não tem a ver com alguém, tem a ver com os 2 principais líderes deles, era Forbes O'Connell e William Lovett, né? Eles foram responsáveis por organizar as cartas que levavam ao parlamento inglês, que possibilitou geralmente essas lutas de classe, né? A gente vai ver que a gente tem aí as ideias de Karl Marx de um lado, as ideias de Adam Smith do outro, e o desenvolvimento dessas indústrias. A gente vai ver que para as indústrias se desenvolverem foram necessárias, assim, foi importante que houvesse também uma mudança no aparelhamento e no modo de produção. E para a gente entender isso, é interessante que você entenda que os modos de produção, em especial, eles têm um formato, né? A gente tem os 2 principais modos de produção na época, foi o Fordismo e o Taylorismo, né? Ambos dando ênfase à produção, à descaracterização, da pessoa com o produto acabado. Quando na manufatura a gente tem uma identidade da pessoa naquilo que ela produz, na Revolução Industrial o produto vai perder essa identidade, porque a gente vai ter ali linhas de produção. O Fordismo ele trabalha basicamente com linhas de produção. O que é isso, né? O Taylorismo ele vai organizar o trabalho de modo a obter grande produtividade com menor custo. E o Fordismo, além de ter isso também, ele vai introduzir a questão das esteiras. Então, ele vai repartir, ele vai dividir as etapas de produção. Dessa maneira, várias pessoas vão estar envolvidas no processo da confecção de uma camisa, por exemplo. Antes uma pessoa só cortava, costurava, colocava os botões, agora não. Algumas pessoas cortam, outras colocam o botão, alguém coloca a gola. Isso vai descaracterizar. Logicamente o trabalho vai ganhar outro sentido, certo? É importante que vocês vejam e percebam que essas mudanças elas foram tão bruscas, elas foram tão, violentas, que a partir daí o Estado começou a tomar para si a função social. Haja visto que o socialismo vai ser uma ciência e vai ter o seu berço durante a Revolução Industrial, certo? As consequências da Revolução Industrial são sentidas até hoje. E nós estamos passando pela 4ª revolução, que a gente pode dizer tecnológica, né? A gente tem hoje a revolução dos meios de comunicação, dos meios de informação e dos meios eletrônicos, né? Talvez a gente chegue aí até na nanotecnologia. Mas, a princípio, o que é importante para que vocês percebam na aula de hoje é a passagem desse processo de manufatura para maquinofatura e os conflitos sociais, econômicos e políticos que derivam desse processo, né? A Revolução Industrial ela tem todas essas características. Então aprofundem a pesquisa de vocês, tentem buscar outros meios de informação, nunca fiquem parados, a informação ela se transforma. Obrigado pela presença de vocês aqui e a gente se vê numa próxima aula, tá? Até a próxima aula, pessoal.